Vamos então para a nossa 14ª aula no módulo de Pixel Art do nosso curso de desenvolvimento de jogos. Tá? Nessa aula nós vamos trabalhar com várias camadas, tá? Que também recebe o nome de layers. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, agora são 16 horas e 46 minutos, tudo bem? Então eu vou estar pedindo para vocês assistirem o vídeo. Cliquem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, tá bom? Aí o que acontece aqui? Acontece que você pode você pode trabalhar com várias camadas. O que seriam? É como se você tivesse várias folhas, onde você pudesse, num mesmo documento, você pode sobrepor várias folhas. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem qualquer e eu quero que, por exemplo, eu tenho um papel aqui e eu coloco um papel em cima para tirar uma cópia desse, por exemplo. Ou então, por exemplo, aqui poderia ser o fundo, o meu cenário, aqui poderia ser alguma outra imagem e aqui eu colocaria o meu personagem. Tudo bem? Então, por exemplo, quando eu estivesse desenhando o personagem, eu faria o personagem. Aqui algum detalhe e aqui o fundo. E depois eu posso unir essas três imagens numa só. Tudo bem? Então, vamos ver como que a gente vai poder trabalhar então com camadas, que também recebe o nome de layers, ou layer. Uma camada layer, várias camadas layers. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou abrir o Piskel, tá bom? Vamos abrir ele. E vamos ver aonde é que nós podemos criar essas camadas. Então, eu estou aqui, vou maximizar a tela. Então, nós temos aqui, ó, tá escrito aqui, ó, layers, ok? Então, eu vou poder criar mais camadas nesse sinal de mais. Aqui no X, eu vou poder deletar as camadas. Aqui eu vou poder reorganizar as camadas, levando uma camada para baixo ou trazendo ela para cima. Aqui eu vou poder editar o nome do layer e aqui eu vou poder fazer um merge, ou seja, eu vou poder unir o conteúdo de duas camadas. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar mais duas camadas aqui, ó. Então esse daqui é o meu layer 1. O meu layer 1 eu vou renomear. Eu vou chamar de primeira, ok? Essa daqui eu vou chamar de segunda. E essa eu vou chamar de terceira, ok? Eu quero que a primeira, se ela é a primeira, ela vá para cima. Então eu estou reorganizando as camadas. E a terceira eu quero que ela fique sendo a última. Tudo bem? Então eu usei as setas para reorganizar as camadas. Usei o desenho aqui do lápis para editar o nome da camada. Tá? Então vamos começar aqui na primeira camada. Vamos imaginar que na primeira camada eu vou pegar, eu vou fazer, por exemplo, um retângulo, outro retângulo, outro retângulo. Eu tenho aqui as minhas paletas, ó, eu já tenho a primeira paleta, então eu vou vir aqui, ó. Eu vou pegar aqui, vou pintar, vou usar isso aqui e vou pegar uma outra cor, beleza? Tá. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou mudar meu layer. Eu vou passar do primeiro layer, como se eu tivesse uma folha embaixo da outra. Eu tenho três folhas. A primeira, a segunda, a terceira. O que eu vou pegar? Vou fazer a primeira ir para baixo e vou trazer a segunda folha. Ok? Então agora, olha só, selecionei a segunda folha. Estava com a primeira folha selecionada, agora eu estou com a segunda folha. Então é como se você colocasse uma folha em cima de outra, tá? Aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer um círculo. Vou fazer um círculo aqui. Opa, está um círculo em vermelho, né? Espera aí. Vamos dar um Ctrl Z. Vamos lá, vamos fazer um círculo aqui. Um círculo aqui. E um círculo aqui, tudo bem? Vou trocar a minha paleta e vou usar essas cores aqui para pintar o meu círculo. Cadê? Vou escolher essa daqui. Tá? Então, opa, Ctrl Z.
Então, o que aconteceu? Eu tenho a primeira folha, eu coloquei ela embaixo da segunda. Então, é como se eu estivesse enxergando uma folha embaixo da outra. Vou para a minha terceira folha, ok? E vou fazer um traço qualquer aqui. Vou voltar na minha paleta 1, ok? E vou fazer aqui um desenho qualquer, eu quero preto. Então eu vou fazer um desenho qualquer aqui, fazer algo menor, peraí, vou fazer algo assim, ó. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cor. Vamos colocar aqui um azul, não, um verde, não, um amarelo, não. Vou colocar um rosa. E aí eu vou pintar. Tudo bem? Então, por exemplo, eu tenho 3 folhas. Cada folha eu estou fazendo um desenho diferente. Então, aqui, ó, aqui eu tenho a primeira. Aqui eu tenho a segunda. E aqui eu tenho a terceira. A primeira, vou deixar em cima, tá? E aí o que pode acontecer? Por exemplo, a terceira, eu percebo que não era bem isso que eu queria fazer, então eu posso deletar aqui, ó. Tudo bem? Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou deletar a terceira. Então, vem aqui, ó. Eu vou vir aqui em Delete. E ele fiquei agora só com a primeira e com a segunda. Vou clicar na primeira. Eu tenho a segunda embaixo. E o que eu posso fazer aqui, ó? Tá vendo aqui? Eu posso fazer um merge. Eu posso unir a primeira à segunda. Então, eu tenho 2 layers, eu tenho 2 camadas. Eu vou poder transformar isso em apenas uma camada. Então, eu vou vir aqui, ó, merge. E aí, ele uniu as 2 camadas em apenas uma camada só, criando apenas uma imagem agora. Tudo bem? Bom, vamos lá. Vou vir aqui no sinal de mais. Vou criar um novo desenho. Eu vou importar uma daquelas imagens que eu peguei. Peguei aqui o aviãozinho, ó. Estou importando ele, tá? Ele veio com fundo branco. Eu vou vir aqui, vou segurar o balde. Vou selecionar aqui com o botão direito para tirar as cores. Ok, vou voltar aqui. Vou fechar aqui, ó. Tá? Tudo bem? E aqui dentro eu vou usar uma cor que seja dele. Vamos olhar aqui as paletas, ó. E aqui, olha só, eu tenho a minha primeira paleta, a segunda paleta e a paleta do desenho que eu importei. Então, eu vou usar esse cinza aqui, ó. Eu vou usar esse cinza para preenchê-lo, tá bom? E agora o que eu quero fazer? Eu quero tirar uma cópia do contorno desse desenho. Então eu vou criar uma camada, que eu vou vir aqui então, ó, mais, ok? Vou renomear essa camada, eu vou chamar essa camada de cópia avião, sem acento, ok? Vou dar aqui um ok, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou dar um zoom nessa imagem, então é como se eu tivesse 2 folhas, ok? E aqui eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo o aviãozinho? Então vamos começar por aqui, ó. Tá? E aí eu vou pegar a minha caneta. Vou verificar se está no preto. E aí eu vou fazer o contorno do meu avião. Ok? Eu vou fazer o contorno desse aviãozinho aqui. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou subir. Venho aqui, ó, é só fazer assim. Já vou fazer essa linha. Vou fazer essa. Aqui, aqui. Vou fazer, né? Então, o meu aviãozinho, um aviãozinho que eu importei,
ele está numa camada abaixo dessa. É como se eu tivesse colocado um papel transparente em cima, tá? É como se eu tivesse colocado um papel transparente em cima. E aqui eu vou eu estou pegando apenas, eu quero pegar apenas o contorno do avião. Então, eu estou trabalhando com duas camadas. Na primeira camada, eu coloquei um avião que eu importei, ok? Eu coloquei um aviãozinho que eu importei. Aí, eu criei uma segunda camada. Essa camada funciona como um papel transparente. E aí, o que acaba acontecendo aqui? Eu estou pegando o contorno do avião. Eu estou pegando todos os pontos que são pretos, tá? Ao pegar todos os pontos que são pretos, eu vou ter o contorno do meu avião. Olha só, eu estou tentando fazer um negócio aqui, tá? Esses pontos que são a mais, é tranquilo. É só eu apagar depois. Aonde que eu coloquei pontos a mais? Eu coloquei pontos a mais aqui, né? Ó. Tudo bem? E aqui agora eu vou fazer esse lado aqui. Então eu estou fazendo o contorno do aviãozinho. Assim que eu terminar, aqui eu fiz um pontinho a mais, né? Clico com o botão direito do mouse que está definido como transparência. Vamos olhar aqui no meio, ó. Eu tenho esses pontos aqui, ó. Ok? Para aumentar, eu usei o botão do meio do mouse. Eu clico nele e eu dou um zoom. Eu dou um zoom na minha imagem. Vamos dar uma olhadinha se faltou alguma coisa. Ó, pontos pretos, todos os pontos... Ah, faltou aqui, ó. Tudo bem? Aí, ó, tô vendo o contorno. Tá tudo tranquilo, beleza. Vou diminuir, então eu clico no botão do meio do mouse e eu dou um zoom. E agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar na camada onde estava o aviãozinho, ok? E vou dar um delete nela. E eu fiquei apenas com o contorno do avião. E agora eu posso usar outras cores, ou então eu posso alterar esse desenho. Posso modificar da forma que eu quiser, tá? Tudo bem? Eu posso a partir do contorno, eu posso criar um novo desenho. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Uma das possibilidades seria uma das possibilidades de você estar criando layers ou camadas. Vamos ficando por aqui, a gente continua numa próxima aula.